Boa tarde, você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 16h, você já sabe. É hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o capitão da PM, Vinícius Souza, que faz parte aí do grupo Policiais Antifascismo e é pré-candidato ao governo pelo PSTU. Boa tarde, capitão Souza, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Fabiana. As melhores recomendações a seu respeito, do camarada André Moreira, do camarada Vinícius Scherzoni. Para nós é uma satisfação muito grande. Em primeiro lugar, agradeço essa oportunidade, esse espaço concedido, para nós apresentarmos o nosso ponto de vista, a nossa visão das necessidades que hoje se apresentam para a classe trabalhadora no estado do Espírito Santo. Capitão Souza, sua pré-candidatura ao governo chama muita atenção, né? Por vários motivos, nós vamos tentar abordá-los aqui, né? Uma coisa é que foge muito do senso comum, o fato do senhor ser um policial militar da ativa e concorrendo aí num partido de esquerda, né, de extrema esquerda, como é muitas vezes colocado. Então, minha primeira questão eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa identificação do senhor com o partido. Por que o senhor buscou e escolheu o PSTU para sua candidatura ao governo? Perfeito. Eu sou um cidadão marxista, um sujeito marxista. Embora nós estejamos sempre buscando, né, o aprimoramento teórico, buscando conhecer e compreender, ler sobre o Brasil, sobretudo sobre o Brasil, mas também sobre a América Latina, sobre a África, e compreender a nossa posição no mundo, enquanto povo de uma nação periférica. O Brasil é um país periférico, dentro dessa lógica capitalista, sem dúvida nenhuma. Cabe a nós, na divisão internacional do trabalho, um papel de pouquíssimo prestígio, que é de entregar a matéria-prima. Isso desde o nosso descobrimento, na verdade, essa é a razão da nossa colonização, e também, hoje, já no regime imperialista que ordena o sistema capitalista no mundo todo, hoje nós estamos nessa posição periférica. Nós, eu digo, o povo brasileiro, o povo latino-americano, de modo geral, também o povo africano, também várias das nações da Ásia, também o povo do leste europeu, o que explica a situação, por exemplo, na Ucrânia. Esse imperialismo, ele é atroz com esses povos, atroz. São povos que estão na miséria, são povos que, no melhor dos quadros, estão num regime de superexploração do trabalho. Um regime de acumulação capitalista, ele se orienta tão somente por isso, pela matemática da acumulação, seja ela, desse ela da maneira que for, né? Pela colonização, como eu disse, pelo roubo das riquezas, ou pelos subterfúgios que nós temos aí. E é preciso nós nos percebermos, enquanto trabalhadores, enquanto classe trabalhadora. Nós, o povo que produz a riqueza nesses países. O Brasil é exemplo disso. Aliás, talvez o melhor exemplo, porque nossa posição no globo é uma posição de um país continental. Isso nos dá condições diferenciadas de lutar por uma mudança nesse quadro. Nós temos uma proporção continental. Coisa que não se pode exigir de países menores. Aí, nesse contexto, o que defende o PSTU? Pois bem, o PSTU é um partido revolucionário. Eu componho uma organização política chamada Revolução Brasileira. Não é um partido, mas uma organização política. Essa organização política achou por bem buscar viabilizar essa candidatura, porque há um recado a ser dado para a classe trabalhadora, há um chamamento a ser feito à classe trabalhadora, em todo o Brasil, e especificamente, no nosso caso, aqui no Espírito Santo. O PSTU é parceiro nessa hora. O PSTU faz a sessão da legenda, numa parceria com a Revolução Brasileira, aqui no estado do Espírito Santo, para que nós lancemos essa candidatura. Portanto, a nossa pretensão é vocalizar a Revolução Brasileira. O que é projeto do PSTU é também projeto da Organização Revolução Brasileira, mas muito além disso, não é um projeto partidário. Isso está muito claro, tanto para a PSTU quanto para qualquer que seja a organização. O que nós propomos, na verdade, é um governo com a classe trabalhadora, um governo, uma gestão orientada por conselhos comunitários e profissionais, que são os conselhos populares. E a partir daí, compreender as necessidades da população, ela mesma guiar as suas necessidades, né? Reaver as riquezas do povo, todas as riquezas que foram privatizadas ou tomadas de outras formas do povo,
no decorrer da história, ainda são tomadas. Isso tem que ser retomado pelo povo. É nosso direito e nosso dever enquanto cidadãos lutarmos por isso para que nossas crianças tenham abrigo, tenham moradia. Isso tem um custo. Então nós temos o Espírito Santo, por exemplo, arrecadou no ano passado 18 bilhões, algo em torno de 18 bilhões, é nessa faixa. Um número arredondado. 18 bilhões. Arrecadação de um ano. Para que o povo compreenda o tamanho disso, o lucro da Vale do Rio Doce, no ano passado, foi de 121 bilhões. O lucro tão somente. Eu não estou me referindo à arrecadação do Estado, ao superávit do Estado, que seria, digamos, o lucro do Estado, o que sobrou em caixa. Não. 18 bilhões é o total arrecadado. E 121 é o que sobrou no caixa da Vale para ser distribuído para acionistas internacionais. Que investimento eles fazem no Brasil? Nenhum. Nenhum investimento. Ah, mas é mérito porque eles produziram, eles construíram essa empresa? Não, eles estão explorando uma riqueza nossa, um recurso mineral nosso, numa empresa construída pelo povo brasileiro, certo? Na cara limpa. Uma empresa que foi vendida, no caso da Vale, apenas um exemplo emblemático, né? Foi vendida por 3 bilhões. 3 bilhões. É o lucro, 121, é o lucro de pouco mais de uma semana da Vale do Rio Doce, o preço de venda dessa empresa. Certo? Isso tem que ser desfeito, Fabiana. Assim como a Petrobras, um entreguismo tremendo, agora a bacia do Espírito Santo, da Petrobras, foi entregue, foi doada praticamente para o mercado financeiro, para esse imperialismo que é o sistema financeiro, o sistema bancário, uma elite bancária, que manda e desmanda na nossa economia, na nossa política. Foi vendida a bacia do Espírito Santo por 51 bilhões. Aliás, 75 bilhões. São 50 dias de produção. Foi vendida pelo equivalente a 50 dias de produção. Isso não pode seguir, Fabiana. Isso não pode seguir. Nossas riquezas, elas têm importância essencial para a nossa juventude, especialmente para as crianças, que nós temos um compromisso com as futuras gerações. Né? Capitão, o senhor já disputou outras eleições, né, como vice-prefeito. Por que agora disputar o governo do Estado? Perfeito. É necessário nós apresentarmos para a população capixaba, e sobretudo nesse momento, apresentarmos a gravidade desse quadro que nós enfrentamos. Para que ninguém se iluda com o processo eleitoral, Fabiana. De achar que vai eleger um presidente, vai eleger um governador e está resolvido. Nada disso. Eu apresento uma candidatura e deixo muito claro uma eleição de quem quer que seja o Capitão Souza ou qualquer dos outros, que na verdade representam uma mesma coisa, né? Um mesmo projeto de privatização, todos os demais. O mais à esquerda, digamos, que está posicionado à centro-direita, que é o atual governador, pessoalmente tenho um grande respeito por ele e por todos os demais. Mas, fazendo uma crítica política ao que está ocorrendo, e fica evidente, a privatização da AES Gás aqui do Espírito Santo já está decretada. Fala-se com um atropelo tremendo, com uma pressa tremenda na privatização do Banestes, da Cesan. Que espécie de esquerda é essa? Na verdade, então, uma esquerda dessa, a direita pode tirar folga. Certo? Então, são candidaturas de direita, todas elas. Nós entendemos a necessidade de apresentar um contraponto a isso. A nossa candidatura será a candidatura de esquerda, a candidatura contrária à entrega do nosso patrimônio. A candidatura que buscará muito mais do que isso, uma gestão a partir de conselhos populares. A partir de conselhos populares, que são conselhos comunitários, envolvendo, portanto, a população. Só a politização, a prática política das pessoas é que é capaz de convocá-las para a luta, de deixá-las conscientes de que é preciso luta para a transformação. Ninguém se transforma por eleições, nunca aconteceu no mundo. Somente a luta e a revolução. O senhor disse que todas as candidaturas são de esquerda, até do Fabiano Contarato, do PT? Eu disse de direita, né? Ou de direita, perdão. Verdade. A candidatura do senador Fabiano Contarato, ela merece uma análise muito específica. Eu me referi às candidaturas, às pré-candidaturas, que estão colocadas de maneira concreta. O senador Fabiano Contarato, nós estamos acompanhando pela imprensa, né, o Partido dos Trabalhadores está numa articulação nacional, na verdade, e uma orientação nacional vai inviabilizar essa candidatura aqui. O que é, aliás, eu quero registrar, um tremendo desrespeito com a militância, com a base. O partido é um partido que eu já construí no Partido dos Trabalhadores. Tenho amigos, tenho muito respeito pela militância, muita admiração e apreço pela militância, que eu sei que é franca e interessadíssima
Agora, o que o partido está fazendo é uma burocratização absurda, e isso não é uma crítica ao PT especificamente, mas ao sistema partidário do Brasil, ao nosso sistema político. O sistema político fracassou, Fabiana. Onde já se viu da nacional de um partido inviabilizar a candidatura no Estado. Uma nacional, que no caso do PT, está fazendo uma aliança com Geraldo Alckmin. Certo? Isso é uma coisa afrontosa para nós de esquerda. Certo? Que nos move, inclusive, na direção de uma alternativa radical. Uma alternativa que retome uma tradição da esquerda nacionalista, retome uma tradição da esquerda do Brasil. A Revolução Brasileira, a organização não está inventando nada disso. Estamos retomando uma tradição da esquerda nacionalista que o Brasil já teve, revolucionária que o Brasil já teve, e volta a ter. E nós, portanto, estamos apresentando nessa perspectiva. Portanto, com relação ao... Para não deixar de responder a questão colocada, a questão do PT, o PSOL também está numa situação que a nacional impõe ao Estado. Não é uma construção livre da militância, das bases, e mesmo do partido, no Estado do Espírito Santo. Nem do PT e nem do PSOL, ao contrário disso. É uma violência imposta de cima para baixo, né, que vai tirar a capacidade de vocalização desses partidos, daquilo que eles entendem que é um projeto para o Espírito Santo. Nós cumpriremos, portanto, um papel de representar toda a esquerda, e dialogar com essa esquerda reformista, com essa esquerda liberal e reformista, no sentido da Revolução Brasileira. Apontar que é necessário radicalismo para lidar com esses problemas. A gente vai tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Tá bem. Eu vi que no lançamento da sua pré-candidatura também foi lançado um pré-candidato ao Senado. Agora, com relação ao nome de vice, vai ser toda uma chapa puro sangue? Vocês estão conversando com outras siglas? Como é que está isso? A minha conversa é permanente, porque você sabe da minha condição de militar da ativa, eu não tenho filiação partidária, né? Então eu converso muito livremente com todos os atores, independente de partido, os atores que querem transformar esse sistema político. Nós só não temos diálogo com o sistema político. Não dá mais para ter diálogo com esse sistema que está posto aí. Agora, as organizações políticas que vislumbram uma transformação revolucionária desse quadro que se coloca, nós respeitamos todas elas, conversamos com todas elas. Como será a composição? Vice, eu confesso que isso nós não ajustamos, porque o que não falta é uma fartura enorme de nomes, né, para compor conosco. Mas seria dentro do PSTU ou tem alguma outra legenda próxima que pode compor com vocês? Não necessariamente dentro do PSTU, mas essa é uma construção que o próprio partido está fazendo, e eu, portanto, respeito, né, essa construção. Agora, ninguém que está nesse diálogo está exigindo vaga em nada disso, porque essa nossa conversa, nossa candidatura, ela não tem o objetivo puramente eleitoral, né? É uma construção, um diálogo com a classe trabalhadora, como foi colocado. Portanto, nós queremos garantir esse local de vocalização, a candidatura. Como viabilizar? É preciso um vice preparado, o vice da classe trabalhadora. Se temos alguns exemplos, o PCB tem o Maurão é um especialista em transporte público. Seria fantástico, né? O próprio PSTU tem vários quadros que são especialistas na área da educação, vários quadros. O próprio PSOL, isso não seria viável, né, pela questão, mas eu não acompanho esse aspecto. O próprio PSOL tem quadros maravilhosos, Gilbertinho, o Tony Cabana, eu citei aqui André Moreira. Não faltam pessoas, certo, que contribuiriam sobremaneira para essa construção. Agora, tem que ver a questão partidária, se essas pessoas estão desimpedidas e têm condições para a filiação. Para mim, portanto, é uma questão formal. Importa mais com quem eu estaria ombreando, quem estará comigo. Vai estar na condição de candidato a vice ou não, para mim é um detalhe. O PCB já fechou com o PSTU? Não. O PCB ele está fazendo uma avaliação, ele próprio, de qual vai ser a tática que ele irá adotar nessa eleição. Isso é muito legítimo, né? Portanto, não tem nada, em relação ao partido, não tem nada fechado. Eu cito esses nomes com muita liberdade, porque são pessoas que estão na minha construção diária, pessoas que eu consulto para a construção do plano de governo, né? Independente de partido, do PSOL, certo? Faço consultas diárias a camaradas do PSOL, também do PCB, também da UP. Portanto, assim, não tem agora, se essa vai ser a tática eleitoral do PCB, da UP, do PSOL e contra a legenda, a gente sabe que há uma outra dinâmica, né? A gente respeita.
A gente respeita muito isso. Eu vi que no lançamento da sua pré-candidatura tinha alguns representantes de outros partidos, inclusive do PSOL, tinha a Camila Valadão, que ela fez uma fala até de apoio à sua pré-candidatura. Você conta com o apoio de outros, eu não digo de outros partidos, mas de representantes de outros partidos da esquerda? Sim, conto com o apoio. A questão é que essas pessoas, por estarem filiadas e estarem, cada partido na sua construção... É um apoio mais velado, assim. Isso, até o momento, nós estamos esperando, porque essas declarações serão feitas de público no momento em que for conveniente, né, na verdade, em que for possível para essas pessoas, né, fazerem esse tipo de anúncio. Mas você pode antecipar quem são essas pessoas que já declararam apoio? Eu prefiro não mencionar e aguardar que essas pessoas façam essa menção, por uma questão até mesmo de respeito, né? A construção partidária de cada um, para não criar saia justa para ninguém, né? Tá. Mas nós temos pessoas em todos... E só para não deixar de responder, Fabi, a questão do Felipe Schitter, que foi colocada. Felipe Schitter é uma candidatura, é uma pré-candidatura, aliás, brilhante para o Senado, que virá representar a percepção de um trabalhador de dentro da Universidade Federal. E perceba como que hoje a nossa educação é elitizada. E perceba como que hoje a nossa educação sofre ataques do governo federal cotidianos, e aquele pouco que o povo brasileiro tem, ele tende a perder. Portanto, é uma luta necessária, à democratização e à ampliação do acesso ao ensino superior, né? E também ao ensino médio e ensino fundamental. Nós precisamos de escolas de tempo integral. São debates que estão colocados em segundo e terceiro plano hoje em dia, dado o desespero da população brasileira em sobreviver a esse desgoverno completo que está à frente do país, né? E um governo do Estado que tem sido silente, certo? Que tem sido tolerante, por exemplo, com essas privatizações que eu mencionei aqui. Precisamos de um enfrentamento a isso, né? Por isso, figuras como o Felipe Schitter, nossa, representam muito bem isso aí, sabe? E é uma candidatura brilhante, muito, muito especial, e eu gostaria, assim, que o cidadão que está nos ouvindo fizesse esse esforço de fazer uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa nas redes sociais, porque o nosso espaço de apresentação na imprensa e também no período eleitoral é um espaço curtíssimo. Os grandes partidos, né, o sistema político, domina todo aquele tempo ali. Nós não teremos tempo de televisão, nada disso. Dinheiro de fundos bilionários, fundos eleitorais bilionários com dinheiro do povo, nada disso nós teremos. Então o povo tem que fazer também o esforço de buscar informação, saber quem é o Capitão Souza, quem é o Felipe Schitter e quem é que anda com a gente. Capitão, e como é que o partido vem com relação às chapas de federal e de estadual? Vocês têm chapas completas? O partido não, até o momento, não fechou posição em relação a isso, pelo que eu acompanho. Como eu disse, eu não estou inserido no dia a dia do partido, nessa questão da estrutura partidária, né? Nosso diálogo é político. Mas vai ter chapa para disputar, ou não? Acredito que sim. Há vários quadros com essa condição, mas o Felipe Schitter teria melhores condições, que ele é também presidente do partido. Eu não consultei a ele com relação a essa especificidade. E aí eu já pergunto porque eu queria saber se a sua candidatura ao governo ela é irreversível ou se lá na frente você pode, de repente, decidir ou definir disputar outros cargos dentro da sigla. Não, é irreversível. É necessário nós apresentarmos para a população a necessidade de um plano de obras públicas, um plano abrangente de obras públicas, que gere emprego para a população, mas empregos em massa para a população, sobretudo para a juventude. Isso não será feito nesse regime que nós temos hoje. E não será feito por um governo sem luta das pessoas. Nós, portanto, cumpriremos esse papel, né? Agora, caso se apresente um outro cenário, um outro nome, não está apresentado, Fabiana. Certo? Eu não estou aqui pré-candidato, por uma vaidade ou por um projeto pessoal, mas por compreender que essa pauta no sistema político que nós temos não será colocada. A classe trabalhadora ia ficar de fora desse processo, na verdade, se nós não trouxéssemos a nossa candidatura. É por esse motivo que a gente se coloca. Porque eu sou policial, certo? Eu preciso conversar com os outros trabalhadores. Eu, diferente dos demais pré-candidatos, não vivo do sistema político. Eu não tenho um cargo de secretário, de deputado, não, nada disso. Né? Nós temos aqui um compromisso de apresentar esse conjunto de medidas. E como eu citei, o plano de obras públicas. Por que esse plano de obras públicas? Nós vemos, por exemplo, a quantidade de aluguéis que o Estado paga aí pelo Espírito Santo afora.
aluguéis altíssimos, para agradar elites políticas locais, elites financeiras locais, pelo Estado afora. O Estado pagando aluguel. Proprietário que é de inúmeros imóveis, pagando aluguel. A população capixaba, morando de aluguel, morando precariamente. Muitas pessoas sem capacidade de pagar aluguel, morando num puxadinho, morando sem as devidas condições, na casa de um pai, na casa de um avô. É uma situação. E precisando de emprego. Ora, se nós temos a matéria-prima no nosso país, se nós temos a necessidade, a demanda, portanto, por moradia. Um exemplo apenas, moradia, escolas, um programa de escolas integrais demanda construção, destacamentos da polícia, inclusive tem uma reformulação robusta das polícias a ser feita, debatida com a população e executada rapidamente no Espírito Santo, mas destacamentos de polícia comunitária, de proximidade e também investigativa. A questão da saúde também, nós precisamos de uma rede de saúde mais próxima da população. São obras que, para serem executadas, a matéria-prima nós já temos. E nós também temos a população precisando de trabalho. Certo? Então, é apenas uma questão de vontade política de não ver o povo na miséria. Agora, o regime capitalista ele tem preferência pelo povo assim, na miséria. O povo assim pode ser super explorado. Nós tivemos uma manchete recente de um jornal aqui do Espírito Santo, da condição de trabalho das enfermeiras e enfermeiros, profissionais de saúde de modo geral, que estão sendo super explorados. Qual a resposta do Estado para isso? A terceirização. Ou seja, agravar a superexploração. Sabendo que um particular, se ele vir condições, Fabiana, de que o trabalho que é feito por 5 será feito por 4, ele demite um. Na maior tranquilidade. Certo? E os outros 4 vão reclamar? Não vão reclamar. A fila de desempregados é enorme. Então esse regime ele se beneficia do desemprego, da fome, do desespero do povo. Que aceita ganhar menos, aceita trabalhar sob uma superexploração, certo? Para ter o mínimo. Nós não queremos dessa forma. Nós sempre debater a redução da jornada de trabalho para empregar mais gente. Entendi. Então, é por essa razão que sua candidatura hoje se mantém, né? Se mantém, ela é necessária. Uhum. Agora, o senhor mesmo falou que o PSTU é uma sigla pequena, né? Nós demos essa semana como é que está a situação das filiações, né, dos partidos aqui no estado. E o PSTU foi uma das siglas que reduziu de tamanho, né? 2% mais ou menos. De 440 filiados que tinha em 2020 no estado, tem 431. Então, é uma sigla também que não vai ter muito espaço em TV e recurso partidário. O senhor acha que vai ser viável manter 2 candidaturas majoritárias de governo e de Senado, principalmente se vocês forem caminhar sozinhos? Viável, sim. Nós não precisamos de verba, grandes recursos. Não temos e não queremos. Sabe? É viável. Isso já está confirmado, o lançamento, e já começamos nossa caminhada numa pré-candidatura, e durante a candidatura nós traremos, quando a legislação eleitoral permite, né, as propostas com muita clareza e objetividade. É o que nos importa fazer. Convocando a classe trabalhadora, explicando que não será a eleição do capitão Vinícius Souza para governador que vai resolver os problemas da população. Não. Agora, nós pretendemos cumprir um papel de mobilizar, de organizar, de convocar as massas para essas transformações. Por isso que para nós não faz diferença se a Assembleia Legislativa... Aliás, fazer diferença, é claro que faz, porque quanto mais espaços na mão de trabalhadores dentro desse sistema político, melhor para o povo. Para destruir esse Estado, esse sistema político que joga contra nós. Eu quero dizer, não dependemos de uma Assembleia, de maioria na Assembleia, nada disso. Não dependemos disso. Certo? A proposta de Felipe Schitter para o Senado é por um espaço para denúncia, um espaço para mobilização e transformação dessa realidade. E não pelas condições de um senador da República que vai fazer, ou de um governador. Quem faz é o povo. Somente o povo é que faz as transformações. Então, nós pretendemos convocar o povo, marcar a data, Fabiana. Olha, essa pauta será apresentada para a Assembleia, porque é uma formalidade exigida. No dia 20 de janeiro, está entregue lá. A partir daí, eu estou chamando o povo para a praça pública, para a rua, porque se quiser, vai ser só dessa forma que vai ser feito. Certo? E aí, com a Câmara, com a Assembleia, o povo se entende com a Assembleia se entende com o povo. Certo? Não há outra maneira de fazer as transformações. Não há outra maneira. Nós vamos de um transporte público digno. Ele está nas mãos hoje de uma máfia dos transportes. Como é que um sistema de concessões do transporte público vai operar? A iniciativa privada, ela quer, como foi dito anteriormente aqui, uma lucratividade extrema. Bom, então ela cuide daquilo que é privado. O que é público,
em hipótese alguma, deve ficar nas mãos do privado. Isso é uma confusão que não deve acontecer. Interesse privado e interesse público. Tem que ser muito separado essas coisas, certo? Então, o transporte público, aqui é apenas um exemplo, poderia operar num sistema de tarifa zero, por exemplo. Claro que isso é gradativo, a implantação disso. Agora, de que maneira isso é feito? É o povo que tem que ver os números da gestão, os custos desse serviço, determinar as melhorias que ele exige, né? Cada corte, cada investimento. Capitão, agora o senhor sabe que com o seu nome são 9 pré-candidatos ao governo, né? E já tem aí pelo menos 12 partidos também divulgando uma intenção de disputar o Senado. Na sua opinião, não são muitos candidatos para o Espírito Santo? São muitos, até porque são candidaturas que repetem uma mesma pauta, né? A gente vê mais de uma candidatura defendendo a privatização da Cesan, privatização do Banestes, citei a Goiás Gás, aplaudindo o governo federal por entregar a bacia do Espírito Santo, certo? Portanto, eu vi um vídeo, eu gosto muito de assistir as entrevistas, tá, Fabiano? Você promove, acho de muita qualidade. E eu assisti a uma entrevista aqui de um político da ordem, que eu não vou mencionar o nome dele, que ele disse assim: são todas as candidaturas aí colocadas para o Estado são farinha do mesmo saco. E ele falou isso em tom elogioso. Acho que responderam a um questionamento que a senhora fez a ele, se ele não pudesse apoiar os partidos, não apoiasse o governador e apoiasse outro, qual seria a reação? Ele falou: não, todos defendem a mesma linha, todo mundo, tá tudo em casa, são todos da base. Ou seja, isso é deprimente, né? Então são muitas candidaturas e poucos projetos. Poucos projetos. Nós temos um projeto, eu não sou melhor que ninguém. Temos 2 projetos aqui para ser escolhido pelo povo, na verdade. É o nosso projeto para a classe trabalhadora. E o outro projeto é um projeto para a classe dominante. Um projeto para as elites do ES em ação, para as elites do Espírito Santo, em conjunto com o sistema político que opera juntinho na Assembleia Legislativa. Dos 30 deputados, 28 votaram na reeleição do atual presidente da Assembleia, inclusive com o apoio do governador. E agora esse candidato, ele vem, esse presidente da Assembleia vem também candidato. Certo? Que sentido tem isso? Se eles operaram junto no governo todo, estiveram juntos o tempo todo, agora eles são uma oposição ao outro, e o povo percebe isso, Fabiano. A gente acha que o povo não percebe, o povo percebe, o povo tem uma consciência, infelizmente, uma consciência ingênua. Mas já percebeu que esse sistema político não serve ao povo. Agora, falta consciência crítica, falta compreensão das razões por que esse sistema opera, e se ele não serve ao povo, a quem ele serve? A quem esse sistema político serve? Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com o capitão da PM Vinícius Souza, pré-candidato ao governo pelo PSTU. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho, a gente volta num instante. Voltamos com De Olho no Poder, seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo, capitão Souza, pré-candidato ao governo, já falou aí um pouquinho das articulações políticas, do porquê que ele quer ser candidato ao governo. E nós vamos continuar falando sobre a candidatura, saber o que ele pensa. Capitão, eu vi que o projeto político-militar, que é um projeto que apoia aí militares na eleição, ele não está, no caso, apoiando o senhor, né? O senhor chegou a pedir apoio dessa organização? Chegou a se inscrever para participar do crivo dos seus colegas de corporação ou não? O senhor não teve espaço? Não, a categoria não reconhece esse projeto como sendo um representante dos policiais. Não reconhece. Aconteceu, de fato, em 2017, para a eleição de 2018, um projeto muito bacana na Polícia Militar, que foi um plebiscito. Foi muito bem feito aquela ocasião. Infelizmente, isso foi capturado e a tropa sabe disso, sabe? Então, não teve a menor legitimidade, não foi informado. É um grupo pequeno, né? Que queria se lançar, colocou o nome. Então, não é nada pessoal contra quem esteja ali, como eu disse, mas é um projeto que não é legítimo, que não parte dos policiais. Então, acho que se eles queriam fazer um projeto, fizessem nos moldes do que foi feito em 2017. Fossem aos batalhões, vai ter uma inscrição, pode colocar o nome, pode lançar aí que não vão fazer um plebiscito, informasse todo mundo do plebiscito. Isso não teve, então, esse ano? Não, foi feito no tropeiro, foi um direcionamento feito. Agora, eu também não estou aqui para avaliar o projeto político dos outros. Não é meu. Não me representa, então eu não peço esse apoio por esse motivo. Agora, como eu disse, eu vejo a necessidade da categoria era sim se organizar. Era sim.
Se o próprio político tem essa intenção de organizar categorias policiais, diga ele que defende, portanto, o direito à sindicalização dos policiais. Diga esse projeto que defende a desmilitarização do policial para ele ser um cidadão pleno. Certo? Então é um projeto que não é dos policiais militares, né? Projeto de candidatos de olho no voto dos militares, é o nome. Então, aqui tem pessoas muito nobres ali, profissionais que eu conheço pessoalmente, que colocaram o nome ali, sabe? Agora, eles vão ser rifados lá de dentro, porque o projeto não foi feito para eles. O projeto foi feito para quem encabeça. Então, toda a nossa crítica, eu não tenho esse interesse. Do modo que está, não. O senhor está em quanto tempo de PM? Eu vou fazer 15 anos de Polícia Militar. 14, quase 15 completos. E o senhor falou aí na resposta anterior que defende a desmilitarização da Polícia Militar. É isso? Sim, sim. Por quê? Explica um pouquinho mais pra gente. É uma necessidade, certo? Não há ilusão, como alguns dizem aí, leigos, que a desmilitarização vai acabar com a violência policial. Não tem, uma coisa não tem relação com a outra. Não tem. Essa desmilitarização, que tem foco na violência policial, é uma desmilitarização da segurança pública, que eu também defendo. É tirar do imaginário do policial civil, do policial militar, do policial rodoviário federal, da imprensa e mesmo da comunidade, que nós estamos em guerra contra alguma coisa, contra alguém. Não há guerra nenhuma. A visão de guerra, a visão guerreira, ela é uma total falência em matéria de segurança pública. Segurança se faz com investimento público, com políticas públicas, com atuação política séria, interessada em resolver o problema da pobreza, da miséria, que leva a um quadro de vulnerabilidade. O sujeito está vulnerável, ele é vítima de um crime. Certo? Então, a melhor maneira de proteger a pessoa é garantir os direitos dela. Os direitos fundamentais daquela pessoa ali. Porque quem tem uma boa condição de moradia, uma boa condição de transporte, certo? Uma boa condição de educação, ele está menos propenso a ser vítima. Hoje, o olhar que é direcionado pelo sistema político, tanto quem se apresenta de esquerda quanto de direita, é uma visão liberal, uma visão sobre o criminoso. O que tem que ser feito com o criminoso? Olha, isso aí é secundário, Fabiano. Secundário. Claro que nós refutamos qualquer violação dos direitos humanos que é proposta aí. Mas é secundária essa questão. O que tem que ser feito é a observação das condições da vítima, porque o crime ocorre devido à vulnerabilidade da vítima. Esse é o ponto central. Direito à segurança é a segurança dos direitos. Agora, a desmilitarização da instituição polícia é um outro tema. Envolve o direito de organização, os direitos dos trabalhadores policiais. Inclusive o direito a um plano de carreira digno, porque hoje nós temos 2 castas na Polícia Militar. 2 castas, dos oficiais e das praças. Então, diferente de qualquer outra polícia no mundo, o soldado, ele entra, ele vai na carreira dele, progredindo, ele para onde? Para com o cabo. É o primeiro degrau posterior. Não está bacana isso, ele precisa de um curso, uma prova, um concurso interno, um teste físico para ir a sargento. Quando eu que sou capitão da Polícia Militar, para eu ir a major, não preciso disso. Ora, porque a Polícia Militar não cobra dos oficiais? Eu, por exemplo, estou dizendo, eu vou a major, não vai ter prova, não vai ter seleção, não vai ter teste físico, não tem nada disso. Aí pega um sargento com um cabo, com 23 anos de polícia, e fala para ele, ó, faz uma prova, ou espera a antiguidade, com 20 e tantos anos para ir. E quando chegar a antiguidade dele, ainda assim, ele tem que fazer um teste físico. E quantos excelentes profissionais eu conheço do batalhão que eu trabalho ficam de fora desse teste físico? Ora, que lógica tem isso? Certo? Então seria uma mudança na estrutura hoje da Polícia Militar, como é que ela funciona internamente, seria isso? Sim, de modo que ela possa atender a comunidade, mas há uma outra questão muito importante a ser colocada, além da desmilitarização. É preciso democratizar. É preciso que os conselhos populares, os conselhos comunitários, elejam os comandos. Os comandos têm que ser eleitos pela população. E os comandos administrativos, não operacionais pela população. Os comandos administrativos pela tropa. A tropa eleger os comandos administrativos, a população eleger os comandos locais. Assim como na educação também deve ser feito. Essa coisa de indicar o diretor politicamente, isso é uma luta antiga, né? Da educação, que tem que ser eleito pela comunidade escolar. E assim em todo o serviço público.
É preciso se ter a lógica do Conselho Popular funcionando. Então, o comandante da corporação seria eleito pelos policiais militares, O isso? comando administrativo pelos policiais militares. E o comando operacional, cada comando local de polícia, em cada local, cada companhia, batalhão, todos os locais, destacamentos, eleito pela comunidade. A comunidade tem que aprender a fazer essa escolha. Capitão, qual a sua opinião sobre essa política de armamento da população civil, que é tão defendida pelo governo federal atual? Como que o senhor vê isso, na sua opinião? Isso mais ajuda ou mais atrapalha o trabalho do policial? No formato que é feito hoje, o problema não é tanto do trabalho do policial. O problema é um problema de luta de classes. Nós temos uma violência no campo enorme e ela está relacionada à propriedade sobre a terra. Esse é o fato. Esse é o fato da disputa de terra no campo. Certo? E essa é uma luta histórica que não é resolvida. Então o que está sendo feito é armar uma elite rural. O povo tem acesso às armas? Não. O povo não tem nem dinheiro para comprar isso. Certo? O povo não tem dinheiro. As taxas são altíssimas. As armas são caríssimas. Então não existe essa conversa de que mudar a legislação para o povo ter acesso às armas. O que foi feito foi o contrário. Elitizou-se o acesso às armas e garantiu o acesso às armas apenas a essa elite financeira. Né? Então isso daí não resolve nada. Agora, o direito às armas, sim, a classe trabalhadora tem que controlar as armas, no sentido de controlar as polícias, no sentido de controlar as guardas municipais, que foi mencionado antes aqui, pelos conselhos populares, né? Controlar tudo que ela produz e tudo que está a serviço do país. Entendi. É uma política totalmente desvinculada disso aí que está sendo proposto pelo sistema político. Ok. O senhor é a favor da colocação de câmeras nos uniformes dos policiais? Como que o senhor vê essa política pública? Perceba bem, Fabiana, eu entendo que a cada ano, estou na polícia já observando isso, a cada ano vem uma medida, sabe, assim, mirabolante, milagrosa, que agora vai resolver. E vem com uma medida liberar uma pequena reforma. Se tiver de colocar a câmera no uniforme do policial, se isso fosse demonstrado como cientificamente vantajoso, é uma conversa com a categoria. E coloca essa câmera. A câmera. Não é essa a questão central. A questão é que o sistema alimenta a população com ilusões de que a solução está na colocação de uma câmera, está numa medida paliativa aqui ou ali. Não. O problema está na falta de controle popular sobre as polícias, sobre os órgãos públicos. Então perceba que a grande questão é, se o povo controla, não existe esse problema. Certo? Não existe esse problema. Claro que a lógica de equipar é muito benéfica também para essas empresas que, juntamente com o sistema político, né, fazem essa tabela e estão sempre licitando alguma coisa. Tem sempre que ter uma licitaçãozinha, tem sempre que ter. Essa é a lógica do nosso sistema político. Certo? Então acho que a solução não será por uma licitação, mais uma licitação fraudulenta e suspeita. A solução será, certo, numa radical transformação do modelo de polícia que nós temos. Medidas paliativas, eu não sou contra, mas não vendo a ilusão de que elas serão solução. E qual que é a sua opinião sobre o combate que se faz hoje às drogas? Não é feito hoje um verdadeiro combate às drogas. Não é feito. Verdadeiramente, o que é feito hoje é um combate, uma guerra à pobreza. É um combate aos pobres. Certo? Isso é feito. Então, o que eu entendo é que é preciso a questão das drogas ser tratada pela área da saúde. Nas duas frentes. Tanto na condição da recreação, se é droga recreativa, se é um problema do abuso de drogas, como lidar com isso, o tratamento desse problema de saúde, porque o policial militar não cura a dependência química, não cura. O que ele faz é agravar esse quadro, não por culpa dele, policial, mas porque o sistema manda o policial resolver um problema que não resolveu em investimentos em saúde pública e nem em educação pública. E também por outro aspecto, que é utilizar essas drogas, quando possível, do ponto de vista da farmácia, utilizar essas drogas do lado como medicinal, né? O uso medicinal. Então nós temos, por exemplo, a maconha tem propriedades medicinais públicas e notórias e conhecidas. Nós somos, portanto, entusiastas de que isso seja utilizado a favor do povo. Certo? Porque e com relação às outras drogas? Todas elas. Eu entendo que a criminalização não resolve. É preciso descriminalizar essa questão para que deixe de ser um problema de polícia
e passe a ser tratado com realidade, com sinceridade, com competência, por profissionais de saúde. O Estado não vai querer fazer isso. É o povo que tem que exigir. Porque o Estado prefere usar o policial, que é o bombril. É barato e mil e uma utilidades. Certo? Então nós temos um problema de uso de droga. Manda a viatura da polícia. Ora, isso é de uma hipocrisia, é de uma demagogia, de uma hipocrisia muito grande. Sabe? Então, na verdade, é uma maneira de controle social. Porque se houvesse interesse em resolver a questão da drogadição, o problema seríssimo que é nas famílias, o chamado popularmente vício na droga, não o uso recreativo, controlado, não, mas o vício é um problema seríssimo das famílias, inclusive aqui no Espírito Santo. Se houvesse interesse, Fabi, o que mais tem são terapias. Agora, se é uma pessoa que está usando e que é um filho das elites, ele vai para as melhores clínicas, sabe? Só estou dizendo que para a classe trabalhadora, esse é o mesmo tratamento que deve ser dado. É porque, assim, quando nós conversamos com agentes de segurança, eles relatam que a causa, assim, da maior parte dos homicídios hoje é o tráfico de drogas. O que estaria por trás é o tráfico de drogas, é a guerra de gangues, por pontos de venda. Como se combater isso, então, se não for dessa forma que está sendo feito hoje? Perfeito. Não, isso que eu disse, não há combate. O tráfico de drogas é um negócio trilionário. E a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, certo, alimenta muita coisa na nossa economia. É um negócio trilionário. Trilionário. É da proporção do petróleo, falando-se em termos internacionais. Portanto, não se trata de uma questão localizada no Brasil ou no Espírito Santo, em Vitória. Esse negócio do tráfico, ele envolve pessoas interessadas, envolvidas no sistema político. Nós sabemos disso. Portanto, não há interesse em resolver o problema. Ao contrário, há interesse em explorar esse mercado. Por esse motivo é que é proibido. Por esse motivo é que é criminalizado. Para que você crie um mercado de armas, para que você estimule uma disputa por pontos. Portanto, é um mercado que está sendo explorado. Agora, o que nós defendemos é a regulamentação disso e uma campanha educativa que, ao invés de estimular a pessoa ao uso, faça o contrário. Porque, por exemplo, a pessoa que fuma um cigarro de tabaco, cigarro que é permitido pela legislação, o número de fumantes ele tem caído historicamente, dadas as campanhas, e o número de usuários de drogas ilícitas tem aumentado. Que alternativa é essa? Isso é muito bom para quem? Essa proibição ela é lucrativa, ela é rentável. Ela é altamente rentável. Certo? Só que ela é um terror das comunidades. Tanto a drogadição, que o tráfico estimula, quanto o lucro, a disputa por pontos, a guerra que é feita. Eu tenho total acordo, concordo plenamente com os demais que dizem que o tráfico está ligado a muitos homicídios. Mas é óbvio que está. Estou de acordo com isso. A maneira de enfrentar o tráfico, certo? É enfrentar o problema da drogadição. O senhor discorda, no caso. Exato. O enfrentamento é errado. É preciso enfrentar o tráfico de drogas, o problema da drogadição, pela lógica da saúde pública. Certo? E o mercado de uso de drogas e o mercado de drogas regulares ser regulamentado. Pagar o tributo que deve ser pago. Capitão, vou fazer aqui rapidamente 2 perguntas em uma por causa do nosso tempo, que está bem corrido. O senhor faz parte de um grupo chamado Policiais Antifascismo, né? Então eu queria te perguntar o que é esse grupo, assim, para os nossos ouvintes entenderem melhor. E gostaria de saber também a respeito de processos que o senhor responde que teriam a ver com a sua participação nesse grupo, né? O senhor responde a IPMs e PADs dentro da Polícia Militar por ter participado de manifestações ou ter feito manifestações públicas em rede social. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre isso. Perfeito. O movimento Policiais Antifascismo, ele reúne policiais militares, civis, rodoviários federais, guardas municipais, policiais de todas as frentes de trabalho, no Brasil todo, inclusive aqui no Espírito Santo. E são policiais militares conscientes de que é preciso fazer uma transformação, como eu mencionei alguns pontos aqui, uma transformação radical no nosso modelo de polícia. É preciso uma polícia que atenda a classe trabalhadora, que atenda a população. É preciso uma polícia que combata, na verdade, a vulnerabilidade das pessoas. Sabe? Que atue contribuindo para que a população se sinta segura. E não o contrário, como está ocorrendo hoje,
quando a polícia é demandada para ir para as comunidades, cumprir um papel que é da saúde pública, por exemplo, que é a questão das drogas. Então são temas delicados para muitos do sistema político tratarem e que nós, como policiais, como envolvidos e no nosso diálogo cotidiano com a população, temos toda a tranquilidade para tratar. Para nós não é um tema polêmico, um tema... Nada disso, nós tratamos aqui de público. E sem preocupações com isso. O sistema político trata isso com muito melindre, sabe? Esse grupo, esse movimento, ele apresenta um conjunto de pautas, né, para revolucionar, reestruturar a polícia. E o processo, esse que está sendo movido pela Corregedoria da Polícia Militar, esse processo é um processo político, né? Porque dentro da polícia nós temos pessoas de diversos pontos de vista, né? Alguns que têm um ponto de vista contrário ao meu, que tem uma visão de direita, mais radical, mais extrema aí, né? Estão colocando a visão bolsonarista deles para valer no processo. Portanto, estão fazendo um processo totalmente ilegal, né? Mas nós já apresentamos um recurso, inclusive, uma peça ao Estado-Maior-Geral da Polícia Militar, né, para reavaliar isso aí. É um processo injusto, com várias ilegalidades, não vai prosperar. Na sua opinião, então, há uma perseguição política dentro da corporação com quem não se alinha ao bolsonarismo? Há uma certa retaliação? Sim, eu não coloco exatamente que seja uma perseguição a mim, sabe? Nada disso. Mas é da militarização isso, é uma tentativa de enquadrar o sujeito trabalhador num modo de pensar unificado daquele superior que se sentiu ofendido aí, ou desrespeitado, ou violado, porque ele pensa diferente. Sabe, isso é uma coisa bizarra, totalmente fora da lógica democrática, né? Mas nós não estamos numa democracia. A verdade é que essa democracia é muito limitada, né? Para os policiais e para as pessoas mais pobres, é muito limitada. Essa democracia nossa é uma democracia burguesa, uma democracia para as elites. Está provado aí nesse processo, por exemplo, que o direito que tem para uns não tem para outros, né? Agora, nós, enquanto cidadãos, exerceremos nosso dever cívico de opinar. Isso sim, eu não ofendi a pessoa de ninguém. A minha crítica é política, como foi feita aqui, e critico e criticarei tantas vezes quanto achar necessário. Como cidadão, eu tenho esse direito e esse dever. Só para a gente esclarecer, esse processo teria sido motivado porque o senhor fez uma crítica ao governo federal, é isso? Sim, eu fiz uma crítica, manifestações críticas, várias, né, ao governo federal. E isso foi entendido como, certo, uma afronta, porque a polícia, enfim. Aí a interpretação, eu não vou comentar porque já é da mente lá do corregedor, né? Não me cabe explicar de onde ele tirou isso. Agora é uma violação do meu direito de manifestação, já que eu não ofendi a pessoa de quem quer que seja. Não ofendi, não é do meu feitio fazer como nessa entrevista que ficou claro. Agora não vou deixar, Fabiano, é muito cômodo, de fazer as críticas, de colocar as minhas opiniões, né? Por exemplo, nós precisamos de verdade... Esses candidatos que estão se apresentando aí deveriam estar discutindo um piso salarial para enfermagem, para saúde, para educação, para segurança, um piso salarial. Não está sendo debatido. Mas nós já temos conversa com pessoas, eu não vou falar no momento valores, porque isso seria... A legislação exige que só na campanha se faça promessa, se faça proposta, né? E não vou com promessa nenhuma. Eu vou colocar aqui apenas a nossa ideia sobre isso. Que a finança pública do Estado do Espírito Santo possibilitaria um piso salarial. Isso não é debatido, certo? Não é debatido, por exemplo, que a população hoje brasileira, capixaba, está pagando impostos pesadíssimos quando as grandes empresas ligadas ao sistema político estão tendo isenções maravilhosas. Então é cortar essas isenções que são dadas para essas empresas ligadas ao sistema político, grandes empresas, certo? E conceder essa mesma medida de isenções para o IPVA das pessoas humildes que precisam, por exemplo, trabalhar com o transporte por aplicativo, quem usa o carro para trabalhar, certo? Possibilitar que as pessoas mais humildes não paguem o licenciamento, não paguem o IPVA, sejam isentas disso. Tenham acesso ao CNH. Os quartéis da Polícia Militar, por exemplo, poderiam servir de escola para quem quiser tirar uma carteira de moto, ao invés da polícia tão somente fiscalizar e multar o sujeito que não está habilitado. Muitas vezes está trabalhando, buscando uma forma. Agora, está errado ele andar inabilitado. O melhor é o quê? Dar as condições para esse cidadão, para esse condutor se habilitar. Há várias propostas que nós precisamos desenhar e apresentar para a população, né? E a população avaliar e fazer a pressão, ir para a rua e lutar por essas transformações.
Uhum. Capitão, a gente já está terminando, infelizmente corre muito rápido aqui no nosso tempo. Então, gostaria de deixar agora esse momento para o senhor se despedir aí dos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Tá bem. Fabiana, eu quero agradecer muitíssimo a sua oportunidade, agradecer também a audiência de quem está nos ouvindo, nos prestigiando, né? Nós temos um sistema político que não se aproxima e não serve à população capixaba. Não serve ao Brasil. Precisamos de uma mudança radical nessa estrutura. Nos municípios, por exemplo, nós temos câmaras municipais que apenas sugam os nossos recursos. 78 câmaras municipais, quando poderíamos ter 10 no máximo, que são o número de regiões que nós temos é o número de regiões que nós temos no Espírito Santo. A lógica regional já seria bem atendida, portanto, às peculiaridades. Mas isso não é o pensamento dos tempos que nós temos. O pensamento deles é mais e mais vantagens, benesses para eles e menos para nós trabalhadores. É preciso cortar os palácios, é preciso acabar com as mansões, a mansão do governador na beira da Praia da Costa. É preciso cortar esse tipo de boa vida que o sistema político dá a si mesmo e gastar esse recurso, gastar esse espaço com a população capixaba. Obrigado, capitão Souza. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder. Toda quinta nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Se você perdeu os programas anteriores, todos estão disponíveis no nosso portal lá do Folha Vitória. Obrigada pela companhia e até a próxima.